Pense em um endereço. Qualquer endereço. Uma casa, um apartamento, um escritório. Agora imagine que ele compartilha seu código de endereço postal com centenas, talvez milhares, de outros endereços na mesma região. Isso é normal, certo? Mas e se eu te disser que existe um edifício em Nova York que é tão grande, tão extraordinário, que o Serviço Postal dos Estados Unidos decidiu: esse prédio merece seu próprio código de endereço postal exclusivo? Este é o Empire State Building. E seu código de endereço postal, 10,118. Apenas Dilly. De mais ninguém. Hoje vamos descobrir como um único edifício conquistou esse privilégio raríssimo e o que isso revela sobre a escala monumental dessa construção. Outubro de 1929. A Bolsa de Valores de Nova York colapsa. A Grande Depressão começa. Milhões perdem seus empregos. O futuro parece sombrio. E é exatamente nesse momento que John Jacob Rascob e Alfred Smith decidem construir o edifício mais alto do mundo. Parece loucura, talvez, mas eles tinham uma visão e um prazo impossível. O terreno na esquina da Quinta Avenida com a Rua 34 pertencia ao icônico Waldorf Astoria Hotel, com 1.300 quartos. Em 1º de outubro de 1929, a demolição começa. Apenas 5 meses depois, em 17 de março de 1930, a primeira coluna de aço é instalada na fundação. O objetivo? Terminar até 1º de maio de 1931. Isso dava à equipe apenas 21 meses, desde os primeiros esboços, até o prédio pronto. Para colocar em perspectiva, hoje, prédios desse porte levam de 5 a 7 anos para serem concluídos. Os arquitetos eram Shreve, Lem e Harman. Os construtores Starrett Brothers e Ecken. E o ritmo era frenético. Durante o pico da construção, o esqueleto de aço subia a uma velocidade de 4,5 andares por semana. Em um único período foram concluídos 22 andares de estrutura de aço, em 22 dias úteis de trabalho. Mais de 3.500 trabalhadores atuavam simultaneamente no canteiro. A maioria eram imigrantes irlandeses e italianos, além de trabalhadores indígenas Mohawk do Canadá, famosos por sua habilidade em trabalhar em grandes alturas. Caminhões faziam mais de 200 entregas de materiais por dia. Em 11 de abril de 1931, 12 dias antes do prazo, a estrutura foi concluída. O ex-governador Al Smith instalou o último rebite, feito de ouro maciço. Tempo total de construção, 410 dias. 1 ano e 45 dias. Recorde mundial. Em 1º de maio de 1931, o presidente Herbert Hoover de Washington DC pressionou um botão que acendeu as luzes do prédio pela primeira vez. O Empire State Building estava oficialmente aberto, com 102 andares e 381 metros de altura. No topo do telhado, menos 443 metros incluindo a antena. Menos era o edifício mais alto do mundo. Mas aqui está o que torna o Empire State Building verdadeiramente excepcional. Não é apenas sua altura, é sua escala como centro de negócios. Imagine, 260 mil metros quadrados de espaço comercial. Isso é maior que 36 campos de futebol. O prédio tem 102 andares utilizáveis, 6.514 janelas, 73 elevadores, e pesa 365 mil toneladas. Mas o dado mais impressionante? O número de empresas e pessoas que trabalham lá. Hoje, o Empire State Building abriga centenas de empresas. Entre os inquilinos mais famosos estão o LinkedIn, que ocupa o maior espaço individual do edifício, além de Shutterstock, Gic Decals, Skanska, Booking Holdings, Coty, Expedia e muitas outras. Quando o prédio foi totalmente ocupado, já abrigava cerca de 15 mil funcionários. Pense nisso, 15 mil pessoas trabalhando em um único endereço. Isso é mais do que a população de muitas cidades pequenas. E todas essas empresas precisam receber correspondências, cartas e pacotes, documentos, faturas e encomendas em um dia típico nos anos 1980. Quando o prédio recebeu seu código de endereço postal exclusivo, chegavam 35 mil peças de correspondência por dia. 35 mil por dia. Isso significa mais de 12 milhões de itens por ano. Em maio de 1980, o Serviço Postal dos Estados Unidos lança 63 novos códigos postais em Manhattan, e um deles é reservado exclusivamente para um único edifício, o Empire State Building. CEP 10.118 para entender o quão raro isso é. Pense assim, um código de endereço postal normal nos Estados Unidos cobre uma área geográfica, que pode incluir milhares de residências e dezenas de empresas. Mas o 10.118, apenas um endereço. 355th Avenue. Empire State Building. Até 2012, apenas 43 edifícios em toda Nova York tinham seus próprios CEPs exclusivos. E não é por acaso. O Serviço Postal concede CEPs únicos apenas para entidades que atendem a critérios muito específicos. Primeiro,
Volume extremamente alto de correspondências. Estamos falando de organizações que recebem tanto correio que justifica um sistema de triagem dedicado. Segundo, complexidade logística. Quando você tem centenas de empresas em um único local, a eficiência da entrega exige organização especializada. Outros membros deste clube exclusivo incluem o Pentágono, a Casa Branca e grandes universidades. O One World Trade Center, apesar de ser o prédio mais alto de Nova York hoje, não tem código de endereço postal próprio. Ele compartilha com os edifícios ao redor. O que o código de endereço postal 10.118 representa é simples. O Empire State Building não é apenas um edifício. É uma cidade dentro de uma cidade. Uma comunidade vertical com sua própria identidade postal. Pense na logística. Todo dia, carteiros chegam com caminhões cheios de correspondências. Mas em vez de precisar separar carta por carta entre milhares de outros endereços da região, eles sabem. Se está escrito 10.118, vai para lá. E só para lá. É eficiência pura. E o reconhecimento de que alguns lugares transcendem a definição comum de endereço. Hoje, quase 95 anos após sua inauguração, o Empire State Building continua sendo um dos edifícios mais icônicos do mundo. Mais de 4 milhões de turistas visitam seus observatórios todos os anos. Mas ele não é apenas uma relíquia. Em 2011, após uma profunda reforma energética, o prédio reduziu seu consumo de energia em 40%. Ele recebeu certificação LEED Gold e se tornou um exemplo de sustentabilidade. A meta agora? Emissões líquidas zero até 2030. Os inquilinos mudaram. Hoje não são mais apenas empresas tradicionais. LinkedIn, Shutterstock, empresas de tecnologia, mídia. O Empire State Building evoluiu com os tempos. O prédio oferece agora mais de 6.000 metros quadrados de amenidades para inquilinos. Academia, centro de conferências, quadra poliesportiva, lounges e 7 restaurantes internos. É um campus corporativo completo. E o 5 num passe e o 118 permanece exclusivo. Um símbolo silencioso de grandeza. O Empire State Building foi construído em meio à crise. Ergueu-se quando tudo parecia impossível. E se tornou mais do que um prédio. Tornou-se um ícone de resiliência, ambição e possibilidade. Seu código de endereço postal exclusivo não é apenas uma conveniência postal. É um reconhecimento, uma declaração de que este lugar é diferente. Que sua escala, seu impacto, sua presença no mundo exigem seu próprio endereço, sua própria identidade. Hoje, se você quiser enviar uma carta para lá, basta escrever 350 Fifth Avenue, New York, NY 10110, e o carteiro saberá exatamente para onde ir. Porque existe apenas um 10.118 no mundo inteiro. Um edifício, um código de endereço postal, uma lenda. O Empire State Building. Grande demais para compartilhar. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.